Bom dia, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento oficial de Git e GitHub aqui no setor de eletrônica da Cactus. Eu me chamo Breno Gabriel, talvez vocês já me conheçam aí do campus ou das atividades do setor. Eu estou na equipe desde o final de 2023 e sou quase formando de engenharia de computação. Esse é meu último ano, vou fazer meu TCC e concluir. Hoje a gente vai trazer aqui um treinamento que vai falar sobre uma das ferramentas mais importantes do universo de computação hoje em dia e há muito tempo, na verdade. Se vocês são da área de engenharia de computação, ou se tem interesse em desenvolvimento de software de qualquer tipo, seja inteligência artificial, aplicativos, web, vai ser essencial ter pelo menos um conhecimento básico do que é Git e do que é GitHub. Beleza? Então vamos começar. Antes de mais nada, o que é o Git? O Git, gente, ele é um versionador de código, tá? Ou seja, ele é uma ferramenta, um software, utilizado para registrar diferentes versões do seu software, do seu aplicativo, conforme você vai desenvolvendo ele. Por exemplo, imagina que você está fazendo um site. Conforme você vai desenvolvendo o site, é importante que você salve as mudanças que foram feitas periodicamente, para evitar que você perca aquelas modificações caso aconteça um problema no seu computador, por exemplo. Além disso, salvar essas mudanças periodicamente te ajuda para caso você realize uma mudança que provoque um erro no sistema que você não sabe mais como resolver. Ao invés de ficar quebrando cabeça, você pode voltar em um estado anterior das suas mudanças, recuperando os arquivos daquele momento, e com esses arquivos você volta a trabalhar normalmente. O versionador, ou o sistema de versões que você cria, pode ser encarado de maneira semelhante a você criar um save em um jogo. Você vai jogando e você vai salvando de vez em quando o seu progresso, para caso alguma coisa aconteça, você pode voltar naqueles saves anteriores, tá? Mas essas não são as únicas vantagens do Git, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Mas tenha isso em mente, o Git ele é um versionador de código. O Git ele foi criado por ninguém mais, ninguém menos do que Linus Torvald, o criador do Linux. E originalmente, ele utilizava a ferramenta Git para registrar as versões do Linux que estavam sendo desenvolvidas. Em 2005, o software foi tornado público e todo mundo pode ter acesso hoje e baixar ele gratuitamente na internet. Tá? É só pesquisar download Git que vocês conseguem baixar tranquilo. Mas afinal, o que é um versionador? Eu já dei uma ideia para vocês. A ideia fundamental dele é salvar o histórico das mudanças que você foi fazendo no seu software ao longo do tempo. Além disso, ele permite que você retorne para versões anteriores dessas mudanças, caso você deseje por algum problema, por algum motivo. E por fim, uma outra funcionalidade muito importante que o Git permite é o trabalho em equipe, através do uso de branches, que nós vamos detalhar um pouco mais à frente, ok? Antes de mais nada, é importante que a gente entenda a diferença entre o Git e o GitHub, que não são a mesma coisa, beleza? O Git, ele é um software local que você instala no seu computador e que ele vai guardar as versões dos seus projetos em uma coisa que a gente chama de repositório. Vai ser detalhado daqui a pouco. O GitHub ele é uma rede social, ele é uma plataforma web que você acessa na internet, cria a sua conta e você pode salvar os seus projetos dentro do GitHub, para que posteriormente você possa recuperar esses projetos em outros computadores ou ainda compartilhar esses projetos com outras pessoas, como amigos, colaboradores ou até mesmo entrevistadores ou pessoas que estão interessadas em saber qual é o seu portfólio, ou seja, o que você já desenvolveu em termos de software ao longo da sua vida. Só para deixar claro, essa vai ser uma apresentação genérica. Eu vou estar falando de Git, de GitHub, não só para o setor de eletrônica, mas para qualquer aplicação que vocês vão precisar. Eu vou focar um pouco mais dentro do setor, porque afinal de contas é o treinamento de eletrônica da CACS, mas os conhecimentos que vocês estão obtendo aqui vão ser úteis para outros projetos pessoais também, que vocês possam vir a desenvolver ou que estejam desenvolvendo hoje, beleza? Então, lembrem sempre disso. Git é diferente de GitHub. Git, ferramenta local. GitHub, plataforma web, site, rede social. Beleza? Quais são os conceitos principais? O objetivo dessa aula é a gente passar pelos principais pontos que você precisa entender sobre Git e sobre versionamento, para que
tu consiga começar a trabalhar com Git. É lógico que conforme você for desenvolvendo as suas atividades, vai ser necessário tirar outras dúvidas, aprender outras coisas, mas pelo menos os conceitos fundamentais nós vamos ter que pegar aqui nessa apresentação. Beleza? Então aqui estão os conceitos principais que a gente vai comentar ao longo dessa aula. Vamos falar sobre staging area, sobre commits, sobre logs e reset, sobre branches, sobre os remotes, stash e por fim, eu não vou mencionar nessa aula porque é muito específico, eu achei que não valia. Mas existem outros conceitos que são interessantes de aprender, como é o caso do cherry pick e algumas coisas mais menos utilizadas do Git, tá? Que não vão vir ao caso agora. Vamos lá. Antes de mais nada, como é que o Git guarda as versões do seu código? Até agora deve ter ficado claro na mente de vocês que o Git é uma ferramenta que guarda versões do seu código como saves em um jogo. Certo? Mas como é que ele faz isso? Bom, a primeira coisa que vai acontecer é que quando você vai criar um repositório Git, ou seja, um ambiente dentro do Git que vai guardar o estado do seu software ao longo do tempo, você vai rodar um comando no CMD ou no VS Code chamado git init, ok? Git init, que não está aqui, mas é fácil de lembrar e a gente vai mostrar um pouco mais para frente. Esse comando ele vai inicializar o repositório, criando uma pasta especial, uma pasta oculta, que você pode ver se você apertar lá para mostrar pastas ocultas no seu explorador de arquivos, que é chamada .git. Essa pasta é onde vai ser guardado os commits, as versões, tudo que foi importante para o Git e que estiver sendo armazenado naquele repositório vai ser guardado aqui, tá? Só para ressaltar, o que é um repositório? O repositório é o ambiente onde vai ser salvo as versões do seu código, ou as mudanças que você vai fazendo ao longo do tempo, para ser mais exato. É basicamente onde o Git está guardando tudo que você vai poder recuperar e acessar depois. É como se fosse uma pasta onde estão os seus saves. Não é bem isso, é um pouco mais complicado, bem mais complicado, mas é como se fosse isso, ok? Toda vez que a gente vai salvar alguma versão dos nossos projetos, a gente vai estar dizendo que vai ser realizado um commit. Tá? Então nós vamos fazer um commit do meu projeto no repositório Git. Pega essas palavras. Meu projeto é o que eu estou desenvolvendo. Um aplicativo, um site, um software embarcado, etc. O repositório é o ambiente do Git onde eu vou salvar esse código. E o commit é a operação em que eu pego o estado atual do meu software e salvo no repositório. Tá? No processo de geração de um commit, ou seja, de salvar o meu código, a gente tem duas etapas importantes. Primeiro, nós temos o staging e depois nós temos o commit propriamente dito. O staging é como se ele fosse uma etapa intermediária, onde você pode selecionar quais pastas e arquivos você pretende salvar. Para você colocar os seus arquivos em stage, você vai usar o comando git add, como está aqui no slide, está aqui também no diagrama logo abaixo. Isso vai pegar os arquivos que estão no seu diretório de trabalho, ou seja, na pasta do seu computador, e colocar eles na staging area. A partir disso, você pode fazer um commit que realmente vai salvar essas mudanças dentro do repositório Git, ok? Para fazer um commit, a gente digita git commit -m para poder colocar uma string, um texto que vai ilustrar aquele commit, vai explicar o que foi feito, e aí a gente coloca o texto propriamente dito, como está aqui embaixo. Git commit -m fit setup do GPS, por exemplo. Estou mexendo ali no projeto de sistema embarcado, acabei de configurar o setup do GPS. Eu vou lá, faço um commit para poder salvar isso no meu repositório local. Lembrando, tudo que eu estou falando até agora é sobre repositório local, sobre o Git, não é sobre GitHub. Pegar as mudanças locais e jogar para a nuvem, jogar para o GitHub é uma etapa posterior, beleza? Tem essa separação em mente. Local, remoto. Quando a gente vai fazer o git add para adicionar os arquivos em stage, geralmente a gente sempre vai colocar um git add ponto. Por quê? Porque o git add ponto vai salvar tudo que tem ali. Todas as pastas e arquivos vão ser salvos no stage e depois você faz um commit, salvando tudo de uma vez. Mas se por acaso você quiser salvar apenas um arquivo ou uma pasta, você pode ir adicionando manualmente, colocando git add e o nome do arquivo ou git add e o nome da pasta. Na prática, a gente não faz muito isso. Já fiz umas 2 ou 3 vezes, mas é bem raro. Quando eu vou salvar, eu salvo tudo de uma vez, que fica mais prático. Beleza? Então, para salvar os arquivos no repositório, para salvar o seu projeto, você faz um git commit,
que é um commit, né? Que é formado por duas etapas. Primeiro, você salva as coisas em stage e depois você faz o commit propriamente dito. Lembrem disso. Ah, Breno, e para que serve o stage? Só para organização, tá? Ele é apenas um mecanismo de organização do projeto. Vamos seguindo. O que são os logs do Git? Os logs, eles nada mais são do que uma lista de todos os commits que foram feitos ao longo do tempo. Ok? Então aqui vocês têm um exemplo de logs de um projeto que do projeto do Joliet, inclusive. Do sistema embarcado do Joliet. Então aqui vocês têm um commit que foi feito por Daniel, outro que foi feito por mim, outro que foi feito por mim, outro de Daniel, e assim vai. Veja que para cada commit a gente tem um hash, que é um código único que descreve aquele commit. Esse código é importante e a gente vai voltar nele na estante. Para poder ver os logs, basta fazer git log, ok? Um comando muito simples que vai mostrar exatamente isso aqui que vocês estão vendo no slide. Para voltar o repositório local para um estado anterior, na verdade, para voltar o ambiente de trabalho para um estado anterior, a gente utiliza o comando git reset e coloca em seguida o hash do commit para o qual estou retornando, ok? Tem que fazer isso com muito cuidado, porque quando eu reseto o meu repositório local, o meu ambiente de trabalho, eu vou estar perdendo as mudanças que foram feitas. Então eu tenho que pensar bem se realmente é isso que eu quero. Mas se você quiser voltar para um estado anterior, basta fazer um git reset. A maneira mais segura de fazer isso é você criar uma branch, que a gente vai falar já já. Que aí você mantém a sua branch original, né? Que é o seu ambiente de trabalho, o seu código original intacto, e você muda só em um outro ambiente. Você aplica essas mudanças em outro ambiente isolado, em uma outra branch. Inclusive, é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre branches. Uma branch ou ramificação, ela é uma linha de trabalho. Ou seja, ela é uma linha do tempo, onde vão estar salvas várias mudanças, vários saves que eu vou fazendo naquele projeto. Só que o que é interessante dessas branches, o que é útil delas, é que todas elas são independentes. Então, eu posso ter 3 branches no meu projeto que possuem mudanças diferentes, possuem códigos diferentes, porque estão sendo trabalhadas por pessoas diferentes, por exemplo. E aí cada um vai mexendo na sua branch e não interfere no trabalho do outro. Isso é muito útil e muito interessante. E na prática nós usamos isso o tempo inteiro. Ok? O tempo inteiro. Geralmente existe uma branch principal, que é a branch master ou main, que é onde está o estado atual do código, que é o código que realmente vai ser utilizado, e várias outras branches. Branches de trabalho individual, por exemplo, uma branch para mim, uma branch para Daniel, uma branch para Alanzinho, uma branch para Alec, para cada pessoa que for mexendo no código. E também existem branches especiais, como por exemplo, teve um erro no código. Eu quero resolver esse erro, mas eu não quero misturar o meu trabalho pessoal com a resolução daquele erro. Então eu crio uma branch a partir da master, resolvo esse erro e jogo essas mudanças de volta na master. Que é o que eu vou mostrar com mais detalhes agora para vocês. Vamos lá. Para que servem as branches afinal? Eu acho que com o que eu expliquei deve ter ficado claro. Servem para organizar o trabalho, já que eu posso separar as minhas funcionalidades em branches diferentes. Por exemplo, eu posso ter uma branch em que eu estou configurando o GPS. Posso ter outra branch em que eu estou trabalhando a telemetria. Outra branch em que eu estou trabalhando a captação de dados via BMP e acionamento do paraquedas. Eu tenho essas 3 branches separadas, cada uma eu estou fazendo um trabalho diferente, e quando eu termino esse trabalho, eu vou lá e jogo essas informações para a branch principal, fazendo um merge, que a gente detalha na instante. Segunda utilidade, trabalho em equipe. Eu divido a minha equipe, dando uma branch para cada um. Cada um faz seu trabalho naquela branch e ninguém influencia no trabalho do outro. Depois a gente só junta tudo, utilizando novamente a operação de merge, que vai ser detalhada daqui a pouco. E por último também a separação de mudanças, né? Querendo ou não, se eu quero, por exemplo, resolver um erro, eu posso criar uma branch, resolvo o erro, jogo para a branch principal e volto para o meu ambiente de trabalho, volto para a minha branch de trabalho normalmente. Eu posso também ter, por exemplo, uma branch que vai ser a branch principal e uma branch que vai ser a branch de teste. Ou seja, onde eu vou jogar todas as informações naquela branch de teste, testo ela, vejo se está tudo funcionando. Se tiver, aí eu jogo a branch de teste para a branch principal. É uma abordagem muito comum em desenvolvimento de softwares maiores, especialmente de sites, aplicativos e etc. Então aqui a gente tem um exemplo de um conjunto de branches que podem existir num projeto, tá? Um projeto de software típico.
Tenho aqui a branch main, que é a que está indo para produção, onde existe o código que realmente está sendo usado no software que está sendo vendido, que está sendo comercializado, que está em produção. Tenho aqui uma branch beta, que é a branch de teste, onde vai sendo colocadas as mudanças, e essas mudanças e novas funcionalidades também, né, features, vão sendo testadas, e se tiver tudo certo, aí depois a gente pega o estado dessa branch beta, pega as mudanças dela e joga para a principal. Entendeu? Então veja, branches que podem surgir normalmente. Primeiro, aqui na branch beta vocês veem que eu tenho duas branches de feature. O que é uma feature? É uma novidade, uma nova funcionalidade. Tá? Então eu estou, por exemplo, desenvolvendo um aplicativo e eu quero criar uma nova página nesse aplicativo. Digamos, um aplicativo de compras, um aplicativo como o iFood da vida. Eu quero criar agora uma página onde o consumidor possa lançar reviews para as empresas na qual ele já fez compras. Né? Ele já pediu daquela empresa, ele vai lançar lá um review, colocar um comentário, uma nota, etc. É uma nova feature, uma nova funcionalidade. Eu posso criar uma branch a partir da branch de teste, ou a partir da branch principal, dependendo da situação, mas provavelmente a partir da de teste. Eu desenvolvo a minha funcionalidade nova e depois eu jogo na branch de teste. E aí um tester ou uma pessoa responsável por testar as mudanças vai lá, vai verificar se está tudo certo, se é o que era esperado, e se tiver tudo aprovado, aí eu posso jogar essa mudança que eu fiz para a branch principal. Entendeu? Outro exemplo aqui, outra feature que está sendo desenvolvida. Veja que essas features elas partiram de pontos iniciais diferentes. Isso tem alguma influência, Breno? Não muita, tá? Mas é importante você lembrar do ponto de partida da feature, porque se você fosse jogar essa branch branca aqui, por exemplo, direto na main, esses 3 commits da beta iriam juntos, tá? Lembra que a branch ela é uma linha do tempo que ela guarda o que existia antes também. Então, quando eu crio uma branch a partir da branch beta, todas as mudanças que existiam na beta até esse ponto estão também nessa minha branch nova. Portanto, quando eu jogar essa branch beta, após as mudanças terem sido implementadas e tal, para a main, aqui não está sendo representado ela sendo jogada na main, tá? Imagina que eu estivesse jogando ela na main. Se eu jogar ela para main, essas mudanças do beta também vão juntas. Então é importante a gente ter cuidado com esse tipo de coisa. Outro exemplo aqui é uma correção de erro. Estou tendo um erro em produção, um problema, e eu estou querendo consertar esse erro. Eu crio uma branch a partir da branch de produção, já que o erro está em produção, resolvo o erro, aí eu posso jogar, por exemplo, essa correção no beta, testo, vejo se está realmente funcionando, porque às vezes o beta é conectado a um sistema completo, né? Lembra que a branch ela é só um ambiente de desenvolvimento. Então, é código, né? Está ali no local, no seu computador. Mas às vezes você pode ter, por exemplo, toda uma interface de desenvolvimento de teste. Então você tem um clone do projeto, do sistema, do site, do aplicativo, que utiliza essa branch de teste. Então a gente coloca as coisas no ambiente de teste e aí você pode testar diretamente pelo aplicativo de teste ou pelo site de teste. Essa é a ideia de ter uma branch de teste, tá? Então eu jogo essa correção de erro na branch beta, na branch de teste, vejo se está tudo certo. Se tiver, eu posso ir lá depois e pegar essas mudanças e jogar na branch principal, porque eu já testei, já vi que está funcionando. Ok? Beleza. Então, como é que eu faço para criar uma branch, Breno? Você usa o comando git checkout -b para criar uma branch nova e o nome da branch que você vai criar. Ok? Se você quiser apenas mudar de uma branch para outra, basta usar git checkout e o nome da branch para a qual você está querendo se direcionar. Lembrando que toda vez que você muda de branch, todos os arquivos que forem diferentes vão ser atualizados automaticamente, tá? É como se você tivesse 2 saves no jogo, e em um save você está num lugar, e em outro save você está no outro. Em um save você tem certos itens, e no outro save você tem outros itens. Então quando você sai de um save para o outro, tudo muda. Beleza? E novamente, eu gosto sempre de ressaltar esse ponto, a gente está falando de Git, não é de GitHub. Essas coisas todas que eu estou mencionando, elas existem no ambiente local. Existe algo análogo no repositório remoto, no GitHub, na web. Mas a gente está falando do ambiente local. Ok? E se você quiser ver qual branch a que você está conectado atualmente, além de todas as branches que estão disponíveis, é só usar o comando git branch. Aqui tem um exemplo. Por exemplo, eu estou aqui no meu projeto, né? Fiz aqui um git checkout -b nova branch. Olha só. Switched to a new branch, nova branch. Ou seja, troquei, você saiu, você trocou para a nova branch, que se chama nova branch. Tá? Quando você coloca -b, ele cria uma nova.
E aí depois, se eu fizer git branch, você vai ver que eu tenho aqui as 5 branches que estão disponíveis e a nova branch, que é a que eu estou realmente conectado no momento. Beleza? Se eu quiser, por exemplo, mudar para outra branch, digamos essa branch aqui chamada Clone Wars, eu faço git checkout Clone Wars. Aí ele informa novamente que eu mudei para a branch Clone Wars e tal. E aí, se eu fizer o git branch, veja que está ilustrado aqui que eu estou na branch Clone Wars. Ok? Aí é sempre bom lembrar que essas operações todas que eu estou falando, elas podem gerar erros ou problemas. E como eu deixei claro aqui, o Git ele quer seu bem. Então, se você tentar fazer alguma coisa que vai excluir mudanças que você já realizou, o Git ele vai lançar um alerta. E você, com base nesse alerta, vai poder revisar seu código e evitar perder trabalho. Ok? Por exemplo, aqui nesse exemplo que eu estou mostrando, eu fiz um git checkout para main. Só que eu tinha mudanças que eu havia feito na minha branch naquele momento, que eu não havia salvo ainda. Opa, então se eu mudasse da branch que eu estou para outra, eu iria perder as mudanças que eu havia feito. Isso é um problema. Se você fizer isso, se você não tiver percebido o que você fez, ou você fizer por acidente, você vai perder o seu trabalho. Às vezes um dia, 2 que você estava ali desenvolvendo alguma coisa, vai ser tudo jogado fora. Então, o Git ele lança uma mensagem de erro. Your local changes to the following files will be overwritten by checkout. Code/avionica/buzzer. Ou seja, as suas mudanças locais feitas nos seguintes arquivos vão ser sobrescritas ao fazer o checkout, ou seja, trocar de branch. E aí ele me diz quais são os arquivos que estão com mudanças não salvas. Veja só que bacana. Então aqui o arquivo buzzer.h na pasta aviônica, na pasta code, tem alguma coisa que não foi salva ainda. E se eu mudar, eu vou perder esse trabalho. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ir lá fazer um git add para adicionar em stage, depois um git commit para poder salvar essas mudanças no meu repositório local. E aí, uma vez que tudo estiver salvo, eu vou poder mudar de branch normalmente. Uma coisa que eu não deixei claro antes e que é importante a gente ressaltar. Quando você faz um commit, esse commit ele é feito na branch, ok? Então se eu estou na branch, digamos, Breno, quando eu faço um commit, eu estou salvando as minhas mudanças no repositório local e na branch Breno. Se eu acessar uma outra branch, digamos a branch Daniel, eu não vou ter acesso àquele commit que eu acabei de fazer. As mudanças que eu acabei de fazer, elas não vão estar presentes na branch Daniel. Por quê? Porque elas foram feitas na minha branch. São ambientes de trabalho separados. Beleza? Branches funcionam dessa maneira. É como se fossem 2 projetos separados que estão salvando os arquivos de maneira diferente. Ou 2 saves separados. Que a gente continuar fazendo essa analogia com os jogos, ok? Mas, Breno, eu fiz uma mudança, só que é uma mudança pequena, eu não me importo, eu quero sair, mudar de branch, não quero fazer commit de nada. Como é que eu faço? Aí, beleza. Se você tem certeza que pode jogar fora tudo que você fez na branch local e quer mudar de branch mesmo assim, tu pode fazer o comando git checkout, coloca o nome da branch para onde você quer ir e / ou traço, né? Force, que vai forçar essa mudança de branch. Aí você muda de branch e fica pelo seu próprio risco. As mudanças que você fez vão ser excluídas. De vez em quando isso é importante e útil, ok? Porque às vezes você faz uma mudança muito pequena, digita algo errado por acidente e você não vai salvar aquela mudança e nem desfazer porque dá trabalho de fazer. Então você só faz o force para poder mudar sem medo. Outra situação também que acontece é no reset. Lembra do reset que a gente falou mais cedo? Que é o comando que permite você voltar em estados anteriores do seu projeto, em commits anteriores do seu projeto. Às vezes, se você tiver mudanças não salvas, quando você faz o reset, você vai receber uma mensagem de alerta, dizendo que as mudanças que você fez, elas vão ser perdidas, por exemplo. E aí, nesse caso, você também pode forçar o reset usando o --hard, ok? E aí ele vai ignorar qualquer condição e vai fazer... E você vai perder trabalho se você tiver feito da maneira errada. Então use com cuidado esses comandos, porque pode ser um problema para você depois. Ótimo, Breno. Então, beleza, entendi. Eu tenho o Git. No Git eu salvo o meu trabalho, salvo o meu projeto. Conforme eu vou desenvolvendo, eu lanço um comando para salvar, depois lanço outro para salvar, vou salvando a cada etapa. Se eu quero desenvolver uma funcionalidade nova, eu posso criar uma branch separada e aí eu vou... desenvolvendo a funcionalidade naquela branch. E quando a funcionalidade está completa, eu jogo ela na minha branch principal. Mas aí tem uma coisa que está faltando, né? Como é que eu faço para jogar as mudanças da minha branch
A, por exemplo, na minha branch principal. Como é que eu faço para juntar os dois códigos? É aí onde entra o merge, ok? O merge ele é justamente essa operação em que você vai pegar as mudanças que estão na sua branch local, as mudanças na sua branch, na verdade, e jogar ela para outra branch. Então aqui, por exemplo, pensando de cima para baixo, né, que o master está aqui em cima. Então, eu tenho uma branch aqui que começa nesse commit, aí foi criada essa branch verde, que é a branch principal, vamos chamar de principal, tá? E aí foi criada uma branch paralela, que é a azul, onde eu posso estar desenvolvendo alguma coisa. Quando eu termino de desenvolver, eu quero jogar essas mudanças na branch principal. Para isso eu faço um merge, que é o que está aparecendo aqui embaixo. Em outro momento também eu criei outra branch, por exemplo, uma correção de erros aqui, que é essa laranjinha. Fui lá, corrigi o erro, e agora eu quero jogar para a branch principal. Faço um merge. Como é que eu faço um merge, Breno? Isso é importante. Muitas vezes a gente vai utilizar o GitHub para poder fazer merges, tá? Mas se você quiser fazer manualmente, que também é importante saber, a ideia é muito simples. Digamos que você está na branch A e quer trazer as mudanças da branch B. Então, eu, por exemplo, estou na branch main e eu tenho uma outra branch que tem uma feature, por exemplo, aquela página nova que eu falei de review para as empresas no aplicativo de compras de comida, tá? E eu quero pegar essas mudanças daquela branch e jogar para a branch principal. Como é que eu faço? Muito simples. Estando na branch principal, eu digito git merge e o nome da branch, tá? Então, o nome que você coloca após o merge é o nome da branch que vai ser puxada para a branch principal. Beleza? Então, se eu estou na branch A e quero trazer as mudanças da branch B, eu faço git merge B. Ah, Breno, e se eu tiver, por exemplo, estou aqui desenvolvendo na minha branch e eu quero agora jogar a minha branch que eu estou desenvolvendo para a branch principal, o que é que eu faço? Primeiro você vai fazer um git checkout para sair da sua branch e ir para a branch principal, e depois você vai fazer o merge, git merge e o nome da sua branch, né, estando na branch principal. E aí você vai trazer as mudanças. Beleza? Só que existe um problema. Existe um problema. Porque as branches elas existem de maneira separada. Então pode ser que eu tenha mexido num arquivo na minha branch A e eu posso ter mexido no mesmo arquivo na branch B. E aí eu vou ter uma situação em que o mesmo arquivo vai ter duas mudanças diferentes. E o Git não vai saber qual dessas duas que deve se manter. Tá? Só para vocês entenderem como é que o Git pensa. O Git pensa mais ou menos o seguinte. Imagina que eu tenho um arquivo. Eu vou mostrar aqui um exemplo no VS Code, tá? Criar aqui um arquivo genérico. Eu vou fazer um arquivo em JavaScript, só porque eu estou mais acostumado com o JavaScript. Mas podia ser em qualquer linguagem, tá? Salvar aqui na minha área de trabalho. Teste.js. Exemplo rápido. Vamos lá. Imagina que eu estou fazendo, por exemplo, uma função aqui que eu vou chamar de compra produto. E aí essa função ela recebe, digamos, um produto que eu não vou... Pronto, o próprio Copilot aqui me deu uma ideia de como poderia ser feita essa função. E aqui eu vou chamar essa função. Tá. Beleza. Aqui eu fiz uma função genérica chamada compra produto. Eu não vou detalhar muito o que ela está fazendo aqui, mas basicamente ela está vendo que se o produto que foi passado como parâmetro se chama carro, ela vai colocar uma mensagem dizendo compra realizada com sucesso. E se não foi, ela vai colocar produto indisponível. É só isso, tá? Agora imagine o seguinte, eu coloquei isso aqui num projeto meu. No GitHub, no Git, por exemplo. E aí eu, numa branch A, decidi que compra realizada com sucesso não é um termo muito bom. Eu vou colocar produto comprado com sucesso. Beleza. Mudei. Aí eu vou para uma branch B depois. E ao invés de colocar produto comprado com sucesso, eu mudo e coloco, digamos, sei lá, carro foi comprado com sucesso. Veja o seguinte, essas duas branches agora, elas não têm um passado comum. Ou melhor, elas não estão em um estado compatível. Como assim? Se eu tivesse na minha branch A
produto comprado com sucesso. Opa. Compra realizada com sucesso. E na minha branch B, eu tivesse criado essa branch a partir do momento que está escrito compra realizada com sucesso. Eu tivesse modificado esse texto para produto comprado com sucesso. Então, eu pegasse essa nova branch e jogasse ela na branch principal, eu não teria erro. Por quê? Porque o Git ele vai pensar o seguinte, opa, ele pegou esse texto que existia e ele mudou para esse novo texto. Olhando o código atual, eu vejo que o texto que ele mudou é o mesmo de antes. Então, o que é que eu vou fazer? O Git pensando, eu vou mudar o texto que está aqui para o texto que ele mudou. Pronto. Beleza? Agora, qual é o problema? O problema é quando eu tenho duas mudanças sendo feitas com a mesma base. Então, em uma branch, eu mudei de compra realizada com sucesso para produto comprado com sucesso. E na outra branch, eu mudei de compra realizada com sucesso para carro comprado com sucesso. Quando eu for juntar essas duas branches, o Git vai olhar e vai pensar, opa, peraí. Na branch A, ele pegou esse texto, compra realizada com sucesso, e transformou em produto comprado com sucesso. Beleza. Na branch B, ele pegou o texto compra realizada com sucesso e transformou em carro comprado com sucesso. Opa, peraí. E aí? Qual dessas duas mudanças que eu devo fazer? Afinal de contas. Tá entendendo? Eu acho que deve ter ficado claro, mas eu gosto de explicar bem conflito, porque conflito é um negócio que é um pouco confuso de ser entendido. Então eu vou ilustrar novamente aqui. Na branch A eu tenho compra realizada com sucesso. Compra realizada com sucesso. Que vira produto comprado com sucesso. Na branch B eu tenho compra realizada com sucesso. Que vira carro comprado, digamos. Com sucesso, pronto. O Git ele vai olhar para isso e ele não vai saber qual mudança ele deve realizar. Se ele deve mudar esse texto para esse, ou se ele deve mudar esse texto para esse. Note que, o exemplo inicial que eu dei, se isso daqui tivesse acontecido, ou seja, se a branch A não tivesse sofrido nenhuma mudança, e na branch B tivesse essa mudança, o Git ele entende, opa, então eu vou fazer a mudança da branch B. Eu vou trocar esse texto por esse aqui. Beleza, não tem problema. Agora, quando existem duas mudanças concomitantes em cima do mesmo objeto, em cima da mesma informação, aí acontece um conflito, ok? O Git ele funciona dessa maneira. Ele vai analisar linha a linha do seu código. Ele vai ver quais linhas mudaram, o que mudou, como mudou. E se ele perceber que uma linha A mudou para uma coisa em uma branch, e uma linha A mudou para outra coisa em outra branch, quando você for juntar, vai dar um conflito. Beleza, Breno. E como é que eu resolvo um conflito? Você me pergunta. Ora, para resolver um conflito é muito simples. Na hora que você fizer o git merge, imediatamente o Git ele vai lhe dar uma notificação dizendo que houve um conflito. Ok? E aí ele vai dizer quais arquivos foram os arquivos que tiveram conflito. E se você for lá nesse arquivo, você vai encontrar uma mudança feita pelo próprio Git, que é desse jeito aqui. Olha só. Tem essas setinhas, esse traço e essas setinhas. O que isso aqui significa? Que também é uma coisa que às vezes a galera se confunde muito. Vamos lá. Essa barrinha ela está separando a mudança de uma branch da mudança de outra branch. Tá? Então essa parte aqui de cima é o que foi modificado na branch em que eu estou atualmente. Então se eu estou na branch A, isso aqui é o que existe na branch A. Ok? O que está aqui embaixo é o que foi modificado na branch B, ou seja, o que está vindo. Veja aqui, ó, incoming change, ou seja, a mudança que está vindo da outra branch. E aí o Git deixou aqui ressaltado. Qual dos dois você quer? Me diga. E óbvio que isso aqui é código, tá? É texto mesmo. Então você pode simplesmente remover essas linhas, esses traços, porque isso aqui não vai gerar erro, né, na hora que você for executar o código. E aí você deixa o código que tiver certo. Pode ser só um, pode ser só o de cima, por exemplo. Pode ser apenas o de baixo, ou pode ser uma mistura dos dois. Acontece muito, tá? Então é essencialmente isso. É assim que você resolve conflitos. Eu particularmente prefiro resolver pelo Git do que usar o VS Code. O VS Code ele tem uma ferramenta de resolução de conflitos que eu acho meio confusa. Mas melhor ainda é pelo GitHub. O GitHub ele também permite que você resolva conflitos. Mas isso aí a gente fala na estante. Falando em GitHub, olha ele aí.
O GitHub, ele é uma ferramenta, uma plataforma web em que você pode salvar os seus projetos, seus repositórios locais, em repositórios remotos. E aí outras pessoas podem ir lá e podem acessar teus códigos, podem baixar, podem fazer mudanças, podem trabalhar em cima do seu projeto. Então o GitHub hoje ele é uma ferramenta fundamental. Tá? Assim como o Git é muito importante, já que é ele que está fazendo todo o trabalho braçal na plataforma local, no meu ambiente de trabalho local, o GitHub ele é onde eu estou guardando tudo e estou compartilhando com outras pessoas, estou trabalhando de maneira paralela e etc. O universo de software ele não existe sem o GitHub, tá? E sem o Git. Qualquer trabalho envolvendo código vai acabar envolvendo Git e GitHub. Só para vocês terem uma perspectiva, né? É como se vocês estivessem fazendo códigos. Quem é de computação deve ter mais essa experiência, está ali nas primeiras matérias. Você faz um código, um projeto em grupo com seus amigos, e aí vocês têm que dizer, você faz a função tal, você faz a função tal, e aí no final vocês pegam os arquivos e juntam manualmente. Ao invés de ter esse trabalho manual, a gente tem uma plataforma que faz isso, que é o Git e o GitHub. E aí você pode compartilhar via web, pode mostrar para outras pessoas, é muito mais prático, muito mais simples, ok? E a gente vai explorar um pouco disso já, em que eu vou fazer algum exemplo prático com vocês. E aí uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, da mesma forma que eu disse antes, Git e GitHub não são a mesma coisa. Git é uma plataforma, é um software local. É ele quem está salvando as mudanças localmente. GitHub é um ambiente da nuvem. Beleza. Dessa mesma maneira, você não pode confundir o repositório local com o repositório remoto. O repositório local são as mudanças que você está salvando no teu computador. O repositório remoto é o que está sendo criado na nuvem, no site do GitHub, onde você vai salvar as suas mudanças, beleza? E aí você salva suas mudanças lá, em diferentes branches, inclusive, em diferentes arquivos, enfim. E você pode recuperar essas informações em outros lugares. Mas, a princípio, o repositório local ele é diferente do repositório remoto. Então eu estou aqui trabalhando, mexi no meu código, fiz o git add, fiz o git commit. Está tudo salvo no meu repositório remoto? Não está. Eu preciso enviar as informações do local para o remoto ainda. Beleza? Ok. Mas Breno, eu já trabalhei com isso, eu já mexi com isso, já vi alguém fazendo. E eu já vi que o repositório remoto, o que tem lá no GitHub, ele é muito parecido com o que tem no local. É verdade, eles são muito parecidos. Porque quando você cria o teu projeto e você faz um push, que é esse comando que está aqui, o git push, você envia as mudanças locais para o repositório remoto. Então, por exemplo, se você cria uma nova branch local, você provavelmente vai querer criar uma branch equivalente no repositório remoto. E existe um comando para isso, ok? Que é o setupstream. Se você cria um arquivo local, você vai querer salvar esse arquivo também no repositório remoto. Mas para fazer isso, você precisa fazer um git push. Então, é sempre bom lembrar o seguinte, que o que você está fazendo localmente não necessariamente vai ir para o remoto. Faz só quando você enviar. Tenha isso em mente. E já que a gente está falando de enviar e receber mudanças, o git push ele é o comando que nós utilizamos para enviar as mudanças locais para o repositório remoto. E toda vez que eu dou um push, eu preciso dizer para qual repositório eu estou enviando, que é um remote, que a gente vai falar já, e também para qual branch. Tá? Porque eu estou, por exemplo, na branch main, eu posso enviar para outra branch remota. Não tem nada de errado nisso. Se eu não informar, ele vai enviar para a branch default, que geralmente é a main. Tá? Mas se eu informar uma branch, por exemplo, mudei localmente, aí eu faço um git push origin, que é o nome do remote, que a gente vai falar nesse instante, que é o repositório remoto, e eu coloco, digamos, Breno. Então ele vai enviar para a branch Breno do repositório remoto as minhas mudanças que estão na branch qualquer coisa do repositório local. Beleza? Geralmente vai ser o mesmo nome, por uma questão de organização, mas não necessariamente. E além disso, né, além do push, existe o pull, que é quando você puxa as mudanças remotas. E aí você vai atualizar todo o seu código com o que foi modificado na branch remota. Não só na branch, mas todas as branches também, se você fizer um git fetch. Enfim. O pull também, mas você pode puxar só de uma branch, que geralmente não é feito. Já o que a gente estava falando mais cedo, né, o que é um remote? O remote ele é justamente um repositório remoto. Então, para eu poder enviar informações para o GitHub, do meu Git para o GitHub, do repositório local para o repositório remoto, eu preciso configurar no meu repositório local qual é o repositório remoto com o qual eu estou me comunicando. Como é que eu faço isso? Criando um remote. E para fazer isso eu só faço git remote add
E aí eu coloco o nome desse remote, que geralmente vai ser Origin, a gente não inventa muito isso. Origin. E aqui eu coloco a URL desse repositório remoto, que fica lá no GitHub, é bem fácil de pegar, tá bem? Quando faço isso, eu estou adicionando um Origin remoto, um repositório remoto. A partir disso, eu vou poder enviar as minhas mudanças fazendo um git push. E vou poder puxar as mudanças fazendo um git pull. Ok? Quando é o primeiro commit, isso inclusive está lá na página do GitHub, a gente vai ver já já, eu geralmente faço git push -u origin main. O que é esse -u? Esse -u está criando uma branch remota. Tá? Ele está criando uma branch remota. Então aqui ele está enviando as informações locais para o repositório remoto chamado Origin, que se encontra nessa URL aqui. Beleza? E ele está criando uma branch remota chamada main. Ok? Lembrando que a branch remota ela é diferente da branch local. Eu posso estar, por exemplo, na branch local Breno, mas eu estou enviando essas mudanças para a branch remota main. E quando eu coloco o "-u", eu não só estou enviando para main, como eu estou criando ela também. Se ela já existisse, eu poderia apenas fazer git push origin e o nome dela. Main, por exemplo. Sem o "-u". Ok? Outra coisa que a gente usa de vez em quando é esse git fetch. O que é o git fetch? O git fetch ele vai pegar as mudanças do repositório remoto e ele vai trazer para branches especiais no repositório local. Essas branches elas vão ter geralmente o nome origin barra e o nome da branch. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de um projeto aqui que eu tenho. Acho que aqui deve dar para ver. Se eu vier aqui no VS Code, o VS Code ele costuma mostrar essas coisas também. Se vier aqui e fizer git branch, eu vou ver todas as branches que existem nesse projeto. Ó. Tá aqui as branches. Se fizer um git fetch, eu vou pegar as branches remotas e vou gerar elas na forma de branches especiais que podem ser visualizadas em uma interface especial aqui. Aqui estão as branches locais. Eu estou vendo pelo VS Code, tá? Aqui são as branches locais, o Nova Branch, Main, o Breno, o Joliot Modifications e Clone Wars. E aqui são as branches remotas, tá? O que são essas branches remotas? Elas são branches que foram criadas localmente, mas elas possuem o mesmo conteúdo que existe na branch remota, tá? Então, Origin barra Joliot Modifications. Essa branch aqui, ela tem o conteúdo que existe na branch Joliot Modifications, que é uma branch remota, que tem o mesmo nome de uma branch local que eu possuo, Joliot Modifications. Geralmente elas vão ter o mesmo nome, é verdade. Geralmente isso vai acontecer, mas não necessariamente, tá? Então essas são as branches remotas que eu possuo. Quando eu faço git fetch, eu puxo todas as atualizações nessas branches remotas. E aí se eu quiser pegar uma branch remota dessas e salvar essas mudanças na minha branch local, eu faço um merge, ok? Por exemplo, eu estou vendo aqui, se derem uma olhada, que a minha Joliot Modifications, ela teve uma mudança, a última mudança 6 meses atrás. Enquanto a Origin barra Joliot Modifications, ela teve uma mudança às 19 horas. Há 19 horas atrás. Ou seja, a minha Joliot Modifications está desatualizada. Correto? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui, git, fazer um branch novamente, só para poder mostrar. Estou aqui na branch main, como vocês estão vendo. Fazer um git checkout agora para ir para a branch Joliot Modifications. Eu vou copiar direto aqui que fica mais fácil. Joliot Modifications. Opa, digitei errado. Checkout. Meu Deus, como é que escreve checkout? Me deu um branco agora. Checkout, é verdade. Aí, veja, ele deu um alerta porque tem uma mudança aqui que eu não subi. Vamos dar uma olhada aqui se é alguma coisa importante. O VS Code é muito legal, porque nessa interface aqui, eu ia mostrar um pouco depois, mas já que eu já estou aqui, nessa interface aqui, nesse terceiro botão, você consegue ver as mudanças que foram feitas localmente. Então eu estou vendo aqui que esse arquivo Avionic, ele teve uma mudança que eu não subi. Só que é uma mudança pequena, ela não é importante, eu só troquei essa flag false para true. Então não é algo relevante, tá? Veja aqui também que o VS Code ele mostra esse mapa.
Esse mapa, ele é um mapa de mudanças que foram sendo feitas ao longo do tempo. De merges, de branches diferentes que foram sendo unidas. Por exemplo, aqui a gente tem a branch principal, que é a azul, a main. Tá? E aqui a gente tem essa branch laranjinha, que eu não sei qual é o nome dessa branch, mas enfim, ela surgiu aqui, ela foi sendo modificada, ela surgiu a partir desse commit, e aí ela foi unida nessa outra branch que existia aqui, e aí eventualmente, ó, ela foi feito um merge dela para main. Ela foi unida com a main, tá? E aí essa roxinha, por exemplo, foi criada a partir da amarela, e aí depois foi feito um merge para main. Essa verde também foi criada a partir da amarela. Então, vocês podem ver que é bem legal o VS Code, ele dá umas informações visuais muito bacanas. Ok, aí fizemos o checkout aqui. Eu vou fazer esse checkout com um force, tá? Por quê? Porque eu não me importo com as mudanças locais. Eu posso jogá-las fora. Pronto, ótimo. E aí, veja, eu mudei para o Joliet Modifications e ele já me deu um alerta interessante aqui, ó. A sua branch está atrás da origin / Joliet Modifications por 2 commits. Olha só. Então, existem 2 mudanças que foram feitas na Joliet Modifications que ainda não foram colocadas na minha branch local. Se eu quiser, o VS Code ele já entende, o Git, perdão, ele já entende, né, que as branches que têm o mesmo nome, elas deveriam provavelmente estar alinhadas. Então ele dá esse alerta para dizer que, pô, talvez você queira puxar as mudanças remotas. Se eu fizer apenas um git pull, eu vou puxar todas as mudanças de todas as branches. Tá? Então tudo vai ser atualizado. O repositório remoto vai atualizar tudo que eu tenho aqui. O que é que eu vou fazer? Ótimo. Agora, o git fetch, ele só puxa para essas branches especiais. Ele puxa as mudanças para essas branches especiais. E aí eu poderia verificar o que mudou nessas branches. Ó, dá até para você segurar Ctrl e clicar aqui para ver quais foram os commits feitos e tal. E eu posso clicar aqui para dar uma olhada e inspecionar os detalhes dos commits. O VS Code ele é muito completo, ele dá essas funcionalidades que você pode fazer pela linha de comando. Só que ele dá isso tudo na interface gráfica, o que é mais prático. Mas é bom saber fazer na linha de comando, porque de vez em quando a gente precisa. Tá? E é isso, beleza. Voltando agora para a apresentação. Se você quiser ver todos os remotes que você tem, é só fazer git remote -v. Geralmente a gente só tem um, que é um repositório remoto, tá? É muito incomum ter mais de um. Aqui, os dois são origin. Enfim, ele está separando aqui o fetch push, mas são basicamente o mesmo link. Não costuma ser necessário se preocupar muito com isso. Última coisa que eu quero comentar com vocês aqui de Git é a questão do stash, né? Eu confesso que eu particularmente não uso muito, o que é um erro meu, porque stash é muito útil. Mas o stash, ele é uma funcionalidade importante em muitas situações. O que é o stash? E não confunda stash com stage. Foi aquela primeira coisa que a gente falou lá no início. Stage, que é aquela etapa intermediária para você salvar os arquivos e tal. O stash, ele é um ambiente onde você pode salvar suas mudanças e você pode deixar essas mudanças reservadas para depois você recuperar elas. Quando é que isso é útil? Por exemplo, estou lá trabalhando, estou mexendo no meu projeto, fiz uma série de mudanças, só que elas não estão prontas ainda. Eu não quero fazer um commit porque eu não quero deixar desorganizado a minha branch ou o meu repositório, tá? Então eu não quero fazer um commit agora. Mas eu preciso resolver um problema que aconteceu na branch de produção. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo nesse momento para ir resolver esse problema. E aí, o que é que eu faço? Bom, eu posso fazer um stash. Eu guardo todas as mudanças locais que eu ainda não salvei na stash, na pilha. E eu vou para outra branch, resolvo o problema, mexo em outras coisas. E quando eu for recuperar esse trabalho que eu tinha salvo no stash, basta eu fazer git stash pop. E eu vou recuperar tudo aquilo que eu tinha mudado. Tá? Isso é muito útil. Porque permite que você pause o que você está fazendo, deixe guardado, mas sem salvar propriamente dito, para você retomar depois. É como se fosse um save temporário. Ok? Outra utilidade disso é você passar a mudança de uma branch para outra. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui na branch, eu estou trabalhando numa funcionalidade, digamos, só que eu percebo, eita, eu não queria ter feito essas mudanças na branch em que eu estou. Eu não queria ter feito a mudança na branch Breno. Eu queria ter feito a mudança, digamos, na branch GPS. E aí, como é que eu faço para pegar os códigos que eu mudei e levar para a branch GPS sem fazer um commit?
usando stash. Você faz um git stash, salva tudo que você mudou na stash, e aí você muda da branch atual para a branch que você quer de fato salvar, no caso a branch GPS, e aí na branch GPS você vai lá e git stash pop, que é esse comando que está aqui embaixo, em que você recupera todas aquelas mudanças na branch que você realmente estava querendo trabalhar desde o começo. Ok? Então é para isso que serve o stash.